Salmo 23, versículo 1 e o 25, 14. Vamos para 23 primeiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, e Deus hoje ele me deu algo nele, onde fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a palavra de Deus fala que em determinado momento na vida de Jesus, ele sentou, porque ele estava cansado, seu Valdemir. Então não faltou cansaço na vida de Jesus. Em determinado momento na vida de Jesus, ele ficou faminto, Carolina. Então não faltou fome também na vida de Jesus. Em determinado momento, em João 4, ele pede água. Mas sabe, Gabriel Portela, o pior momento que me dói e chora quando Jesus pede água é quando ele está lá na cruz. Por nossa causa ele andou, né? Não sei, eu creio que não embaixo de um sol desse, né? Porque esse sol já é a camada de ozônio, o homem destruindo o planeta. Mas andou, não bebeu água e ele pediu água. Jesus pediu água. E um veio com vinagre e colocou na boca dele. E logo em seguida ele fala: Pai, está consumado. Ou seja, tudo que eu tinha que vir fazer, eu fiz. Tudo que eu tinha que passar por você, Gisele, por cada um de nós, pela minha vida, Jesus está falando: eu passei. Até água eu pedi e eles não me deram, Senhor. Olha a forma como Jesus foi tratado na terra. Está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. E morreu. O corpo, a carne morreu. A carne morreu. Era necessário que a carne morresse para que o espírito vivesse. A palavra que Deus me deu hoje, de manhã, também está em Salmo 25, versículo 14, porque ontem eu botei num rapaz no YouTube, Deus falando comigo: cuidado com o que tu vê no YouTube. E eu gostei, ele falando, explicando, né, 5 palavras aí, que pregações que vieram errado. Eu gostei, Carolina. Mas até aí Deus não falou nada. Mas quando eu me inscrevi no canal e falei: Deus, eu gostei, eu senti uma dorzinha no peito. Sabe quando você está sentindo um mal-estar? Falei: tem alguma coisa errada aí. Aí hoje de manhã eu orei, seu Roberto, e botei. Aí já vi que o cara já estava errando algumas coisas, falando algumas coisas, que era a carne dele falando e não o espírito. E aí eu comecei a orar ao Senhor, e Deus me trouxe a lembrança, algo que ele me deu há uns 10, 12 anos atrás. E eu percebi que aquele rapaz, e agora no outro vídeo já estava com outro rapaz, Carolina, estava com um demônio que se chama Síndrome de Lúcifer. O que é Síndrome de Lúcifer? É quando a pessoa já está tão cheia de si, que ela começa a achar que ela é Deus. Ali ele começa a falar: eu teimosa do jeito que eu sou, eu botei mais um vídeo e Deus confirmou. Ali ele começou a falar mal de diversas coisas que acontecem na igreja Assembleia de Deus, do movimento pentecostal. E ali eu falando com Deus, eu falei: Deus, diferente dele, porque eu vim da igreja católica, então me ensinaram que Deus era uma imagem, e Deus falou comigo: Deus quebra. Quando você abre teu coração para deixar Deus entrar e aprender as coisas de Deus, você começa a ir no mundo espiritual. E eu percebi que aqueles 2 rapazes, eles são teólogos. Tem um vídeo onde eles falam sobre a letra mata, e eles não percebem, eles vêm arrebentando. Praticamente eles estão se sentindo tão deuses que parece que
todo mundo, Carolina, as igrejas todas estão erradas, mas os dois estão certos. Aí eu fui nos comentários, quanto comentário apoiando. Aí eu me lembrei daquela passagem onde Pilatos pergunta: quem quer que eu solte? Jesus ou Barrabás? Eu creio que alguém gritou Barrabás, e a multidão: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Aí o culpado foi solto e o inocente foi crucificado. Nós não somos todo mundo. Eu orando ao Senhor, eu falei: Deus, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver coisas que eu falei: Deus, o que é isso? Eu comecei, Carolina, a perguntar a Deus. Pensa, acabei de aceitar Jesus, aí meu irmão fala: vamos numa vigília lá dentro de Gramacho. Cheguei lá, um menino 12 anos rodando igual um peão. Imagina a minha cara, que triste, todo mundo caindo. Meu Deus, o que é isso? Mas o tempo todo era: meu Deus, o que é isso? Quando eu olhei para o garoto, eu falei: Senhor, aquele menino vai bater no altar. Aí o olho do garoto abriu, eu não vi essa bolinha preta. O garoto ficou rodando ali igual o peão perto do altar. O garoto ia lá na porta, voltava, ia lá. Aí eu comecei a falar: eu quero saber mais do que é isso. Hoje, quando eu vou em algumas igrejas, principalmente dentro da Vila Aliança, as pessoas falam: olha, o pastor João, a pastora Márcia, como se fôssemos artistas. Eu odeio isso, se as pessoas soubessem. Porque começa o homem a aparecer, sabe? E Deus desaparecer. Olha, pastor João, pastora Márcia. Por quê? Porque viram Deus me usando? Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Primeira vez que Deus mandou eu tocar numa pessoa, eu acho que eu fiquei mais de meia hora, né, Maria? Será que é Deus? Não, não é Deus, não. Aí vinha. Aí, Carolina, como quem tivesse duas mãos, eu ia, sabe? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Quando você fala Deus, e quando tu vê, tu já foi, porque tu entregou teu caminho ao Senhor, tu vê tua mão se levantando, tu vê tua boca se abrindo, falando coisas que você não premeditou falar. E isso é estar cheio do Espírito. Não precisa falar em línguas para dizer: ah, eu falo em línguas. Não. Falar em línguas é um dom, é só mais um dom. Talvez você não tenha o dom de falar em línguas, mas está cheio do Espírito Santo. A partir do momento que eu falo: eu entrego meu caminho ao Senhor e me batizo, começa. Tu é selado. Tu agora tem intimidade com Deus, o inferno perdeu. Imagina, Carolina, a primeira vez que Deus mandou toca e o demônio, uau! Eu falei: e agora? Aí Deus ora e repreende. Eu orei, repreendi, o demônio foi embora. Aí as pessoas olhavam e falavam: nossa, mulher de Deus. E por dentro eu: Senhor, o que foi isso? Aí Deus manda tocar no outro, o outro sai marchando. Aí os outros: nossa, mulher de Deus. E eu: Senhor, o que foi isso? Porque eu ficava admirada, porque eu falei: Senhor, o que foi isso? Ou seja, Deus me levando além. As mesmas pessoas que pregam na igreja que os olhos de Deus são como chama de fogo, seus pés como latão, reduz Deus a nada. Eles falam assim: ah, isso pode, isso não pode. Uma vez eu ouvi o testemunho do Palharim e eu guardei isso no meu coração. O Palharim, ele saiu da igreja porque ele começou a falar em línguas, e na igreja dele isso era inadmissível. As pessoas começaram a falar em línguas na igreja e os irmãos vinham e falam: para. Porque não conseguiam entender o Espírito Santo e na sua ignorância queriam explicar Deus. Gente, nenhum ser humano explica Deus. Hoje, vendo um vídeo, eu falei: gente, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque eles fingiam que estavam se segurando para não rir, mas o deboche era notório. Frios, crente frio, crente que nunca ouviu a voz de Deus, mas comeram de livros, eles sabem tudo, da letra eles sabem tudo. Eles falaram essa passagem aqui incrível, que eles falaram numa pregação, e eu acordei com Deus falando: Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus, ela é viva, ela é palavra, ela é revelada, ela é rema. Sabe o que significa isso? Que toda vez que o Espírito Santo dá essa palavra, ele dá de maneira diferente.
revelada. Eu não posso decorar e dizer para você, olha, irmã Carolina, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada na sua vida, porque está escrito aqui que nada faltará. Mas quando é revelada, Deus dá essa passagem de maneira diferente. E aí? O que os teólogos vão falar? O Espírito Santo está sendo reprimido dentro da igreja. A palavra que Deus me deu hoje, nós podemos fazer como fizeram com o palharim, que acabou saindo triste da igreja. Foi morar lá dentro do mato. Foi quando Deus deu em visão a paz e vida para ele. Uma igreja onde o Espírito Santo tivesse liberdade. Porque Deus não está em todas as igrejas não, irmão. Uma igreja até muito conhecida, que eu já fui muito lá. Uma missionária de lá, ela veio aqui. Aí depois ela falou, nossa, Márcia, demônios ainda manifestam aí? Pequenininho, mas manifesta? Eu não entendi. Ela falou, Márcia, minha igreja é grande pra caramba. Faz tempo que o demônio não manifesta. Ué, será que Jesus já voltou? Será que o diabo está derrotado? Já está derrotado. Está em Apocalipse dizendo que ele está derrotado. Mas porque eu saiba, ele ainda tem legalidade para trabalhar até a vinda do Senhor. Ué, será? Por que não está manifestando? Por quê? Porque estão botando a presença do Senhor para fora. Não estão dando liberdade. Estão brincando com as coisas de Deus. Síndrome de Lucifer é quando a pessoa acha que ela é Deus. E se coloca no lugar de Deus. Jesus falou que só pode falar das coisas do céu quem veio do céu. E só ele veio do céu. O pouquinho que nós falamos é o que o Espírito Santo revelou. Agora eu não posso chegar para você e falar, para de falar em línguas, porque chegou. Não, porque é assim, porque é assado, se o Espírito Santo não revelou. Eles usam um termo que é fato. Eles falam assim, irmão, se não estiver escrito na Bíblia, é fato. Mas você acha, lá em João 20, 25 ou 25, 25, se não me engano, é o último capítulo e o último versículo de João. Está escrito que nesse livro aqui, e mesmo se fosse escrever todos os milagres de Deus, tudo que Deus fez, não haveria lugar no mundo para conter todos os livros. Aí você acha que a Bíblia conseguiu descrever todos os milagres? Eu perdi a conta. Não sou melhor do que ninguém, não. A palavra que Deus me deu hoje é justamente essa, Caroline. Eu não sou melhor do que você. Mas até que ponto você quer ir além? Está entendendo o mistério? Vai ficar ouvindo um povo frio, que nunca ouviu a voz de Deus, mas que estudaram o livro pra caramba, mas não tem intimidade nenhuma com Deus? Ou vai perguntar para Deus? Eu perdi a conta de quantas vezes me ligaram e falaram assim, Márcia, o médico disse que não tem jeito, já mandou fulano se despedir da família. Tem como você vir fazer uma oração aqui? Aí eu ia, Carolina, e repreendia a morte, aí a pessoa voltava. Hoje eu quase não faço mais isso não, irmão. Porque a maioria das pessoas que eu fui lá e orei, repreendi a morte, o médico falou, pô, não entendi nada. Porque o médico falou assim, se despede, não tem mais jeito. E de repente a pessoa ressuscita. A maioria aceitou Jesus naquela hora que estava morrendo. Mas depois voltou para o mundo. Sabe o que acontece, Gabriel? Ou você é de Deus ou você é do mundo. Porque Jesus falou que o mundo pertence a Satanás. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Mas se o mundo pertence a Satanás, eu sou propriedade de quem então? Outra coisa que eu vou pedir. Nós temos batismo, a Cléia, coisa linda. A Cléia costura bem pra caramba, irmão. Quiser uma costureira boa, né? Quiser também fazer a sobrancelha de uma maneira ali. Olha lá, Carolina faz sobrancelha, olha aqui. Tá descascando, né, Carolina? Tem que retocar, depois fica. E costureira boa, Cléia.
E quando fomos levar os tecidos para fazer o roupão para o batismo, sabe o que ela falou? Ela levantou a mão e falou, esse eu vou fazer com excelência. Como se ela já é boa pra caramba? Porque é para ele. É isso que ele quer ouvir. Ela já costura bem pra caramba, ela vai, esse eu vou fazer com excelência. Aí depois eu perguntei, quanto custa? Em torno de R$50 cada roupão. São 5 roupões, calcula aí. Vou cobrar só 25. Porque é para ele. O resto fica de oferta. Deus está procurando pessoas que falem assim, Senhor, é para o Senhor. Esse louvor é para o Senhor, essa oração é para o Senhor, meu coração é do Senhor, meus filhos são do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha voz é do Senhor. Só para encerrar aqui, só para vocês terem uma ideia de que esses garotos estão brincando muito lá no YouTube, cuidado com o que vocês veem no YouTube. É igual eu falo, eu vejo de tudo, vejo de tudo na televisão, mas eu sento, Carolina, e falo, Espírito Santo, senta aqui e vamos ver comigo. Ele não deixou eu ver 50 tons de cinza, não deixou. Eu sentei e falei, Espírito Santo, quando eu botei, aí eu mudei logo de canal, meu coração já começa a dar uma infartada, não deixou. Tá entendendo? Porque eu chamei e falei, não quero esse, não quero. Deus, ele é tão tremendo, só assim, para vocês entenderem, eu vou repetir aqui de novo, gente. A nossa boca, os nossos olhos, a nossa mão é do Senhor. É do Senhor. Estava ali conversando com as meninas, e eu quero que isso entre na mente de vocês. Estava ali, conversando com a Patrícia, com a outra menina. Daqui a pouco a vizinha, que sabe meu nome, mas eu não sabia o dela, me chamou e falou, Márcia, posso falar com você? Vim para esse poste aqui. Falei, pode falar. Ela, tem como você ir lá em casa orar? Aí minha boca abriu e falou assim, você sabe que não adianta. Aí eu, caramba, eu falei assim, aí ela, por que você disse isso? Eu, não, peraí, eu vou arrumar uma equipe, a gente vai. E eu, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei isso, Senhor? Por que eu falei isso? Aí um custo para arrumar, porque eu só gostava de orar em 3, 4. Um custo para arrumar 3, 4, fomos lá orar. Chegamos lá, a garotinha de 2 anos, toda machucada, tinha um demônio empurrando aquela criança, direto. Aí quando demos as mãos para orar, Carolina, Deus falou assim, não ora. Aí eu falei, como assim? Eu, Senhor, estamos aqui de mão dada no meio da sala dela, como é que a gente fala que não vai orar? Olha só, Deus não mandou orar, vai embora. Assim mesmo que eu oro assim. Aí passei a bola pro meu amigo. Falei, fulano, ora aí. Aí ele pegou o Salmo 37, por isso que a palavra é revelada. Eu nunca tinha escutado dessa maneira. E ele orou da seguinte maneira, como pode Deus unir um braço num corpo que não é dele? E o Júnior, uma cabeça no corpo que não é dele, foi orando assim. E o Júnior inquieto. Aí Deus travando a boca dele, que ele é meio grosso, meio ignorante. Aí ele disse que foi a gente, não foi. Aqui, se ele fosse abrir a boca, sabe o que ele ia falar? Tu não tem vergonha não de chamar a gente aqui para orar, para pedir o marido dos outros? Isso é ser guiado pelo Espírito. Você acha que esses meninos que estão lá no YouTube, falando os 5 coisas que você aprendeu errado na Bíblia, 5 disso, tem essa intimidade com Deus? Eles não ouvem a voz de Deus, porque se eles ouvissem, eles não estavam falando essas besteiras no YouTube e induzindo uma multidão ao pecado. Amém? Vamos bater palma para Jesus.